Dando então continuidade ao nosso estudo, Cartas de uma Morta, autoria espiritual de Maria João de Deus, psicografia do Chico. Nós vamos concluir o capítulo número 10, a história viva das coisas, e começando também já o nosso capítulo número 11, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Bom, nós vimos aqui então, no nosso encontro passado, a história viva das coisas. Um esclarecimento muito valioso para nós, que Maria João de Deus nos traz. Eu vou ler aqui o primeiro item, só para nós contextualizarmos esses esclarecimentos e depois então irmos aqui para os itens finais. Então ela trouxe assim: depois de nos adaptarmos à vida livre dos espaços, quando o ser não se encontra debaixo de paixões absorventes e a sua consciência se despovoa das lembranças penosas, compreende-se quão sublimes são os atributos das almas, ornamentos luminosos do incomparável dom divino da inteligência. Uma das faculdades acerca da qual ouvia maravilhosas dissertações era a que fornecia ao espírito o poder de penetrar o passado longínquo, não para se examinar individualmente, mas para o estudo de épocas, de costumes, de civilizações, de raças, lendo a história viva da evolução humana. Eu ainda não me aventurara nesse terreno para o qual me julgava a balda de forças. Todavia, alguns estudiosos sentiam com tamanha intensidade a sede de auscultar o pretérito da humanidade que solicitavam o auxílio de mestres aptos a coadjuvá-los para isso. Então nós vimos aqui inicialmente, bom dia, Brás, nós vimos aqui inicialmente esse potencial do espírito adaptado no plano espiritual e livre das paixões, livre das dolorosas lembranças, né, que assombram nossas consciências. O espírito, então, ele já adaptado ao mundo espiritual, na relação com o mundo exterior, ou seja, o deslocamento, a matéria, tudo aquilo que nós estudamos em termos de sensações e percepções dos espíritos, que Kardec trouxe para nós, né? O espírito pode ver, pode transmitir o seu pensamento, ele pode se relacionar com a matéria densa de um modo diferente do nosso, se deslocar com a força do pensamento, enfim, tudo que nós vimos. Mas aqui nós começamos a ver que ao mesmo tempo em que os espíritos começam a se relacionar de um modo diferente com o mundo à sua volta, com o mundo exterior, ele começa também a acessar departamentos da sua mente que até então não seria possível esse acesso pelo fato dele se encontrar ainda muito ligado à sua última personalidade e, por consequência, com os dramas relacionados com essa última existência. A partir do momento em que ele se liberta dessas amarras, ele então começa a ter essa liberdade para transitar, nas memórias, nas recordações que ficam armazenadas nas profundezas da sua mente, lidando com isso de um modo bastante saudável. E aí então, conforme o espírito vai se desenvolvendo, tanto intelectualmente como moralmente, a gente entra naquela passagem que eu trouxe para vocês, que mentes grandes falam sobre ideias, mentes médias falam sobre eventos, e somente as mentes pequenas falam sobre pessoas. Então o espírito para de analisar-se, procurando ali as causas, satisfazendo curiosidades para poder ampliar o seu entendimento a respeito agora dessa irmandade universal e não focado apenas no seu eu. Então isso é o resultado dessa evolução, desse progresso intelectual e moral que o espírito começa então a alcançar. Bom dia, Chaconete, bom dia, Marion. O Brás colocou, tem uns que é rápido, tem outros que demoram, deve ser assim. Porque o que a gente coloca, Brás, é que, de um modo geral, os espíritos que desencarnam aqui do mundo de provas e expiações, levando essas dificuldades, e nós vemos ainda uma humanidade sofrida, uma humanidade lutando contra ali, as suas tendências, as suas viciações, os seus próprios bloqueios,
Então a gente vê que é um trabalho difícil. No caso de Maria João de Deus, que trouxe para nós, né, essa visão, né, porque ela já tinha alcançado esse patamar. Mas no caso do próprio irmão Jacó, no livro Voltei, é diferente, porque ele relata o seu velório como parte de instrução. Ele não estava preso ao velório. Então, assim, a experiência que ele vivenciava era: estou nesse velório e vou relatar aquilo que eu estou observando. Porque a gente percebia que ele não sofria com isso. Diferentemente de outros espíritos que ficavam amarrados naquele momento, sofrendo ali todas as angústias, vendo ali todo o sofrimento. No caso dele era diferente, era um trabalho muito mais didático. Tanto é assim que acabou o velório, ele rapidamente foi ali para o seu destino, alcançando ali, né, o local onde ele se encontrava, na Frederico Figner. Então, por isso, o irmão Jacó, ele se encaixaria, eu poderia, fazendo ali essa comparação bastante limitada, ele se compararia com Maria João de Deus, pelo fato dele ser, e no caso, né, como eu comentei para vocês logo no início do nosso estudo desse livro, no caso de Maria João de Deus, embora ela fosse um espírito que tivesse ali passado as suas dificuldades, era um espírito de bom coração, era o espírito que mostrava ali o verdadeiro arrependimento e, portanto, se esforçava bastante, né, para superar a sua própria história. No caso do Frederico Figner, ele mostrava não apenas esses bons valores, como também trazia um profundo conhecimento doutrinário. Então, essa era a diferença de um para outro. Né? Então, no caso dele, ele tinha ali uma capacidade didática de trazer para nós esse entendimento, porque o conhecimento espírita fazia com que ele, então, olhasse ali o processo de desencarnação, o ambiente do sepultamento e tudo mais, a partir dessa perspectiva. É como se fosse, podemos dizer assim, Brás, como se fosse Kardec fazendo um trabalho lá na sociedade, em que um membro da sociedade, desencarnando, retornaria para poder contar as suas experiências, como nós vimos em alguns artigos. Né? Então eu poderia comparar os dois, nesse caso. Né? Brás colocou, né, se alguém for no meu velório falar mal de mim, vai levar uma rasteira. Pois é, espíritos ainda ligados ao mundo de provas e expiações, a gente se incomoda, né? Bom dia, Osmar. Mas muito bem, então aqui ela fala para nós sobre essa experiência, né? O Elson trouxe para nós aqui o resumo do Frederico Figner, né, israelita de nascimento, viveu no lar paterno os preconceitos da sua raça contra o carpinteiro de Nazaré. Na verdade, porém, Figner, como muitos outros judeus, não tinha religião alguma, né? Então, e ele ocupou posição, né, na Federação Espírita Brasileira e tudo mais. Muito bem, então avançando um pouco mais, ela fala para nós aqui sobre os trabalhadores, sobre os espíritos, né, que procuravam os mentores e orientadores que ajudavam nesse processo a partir ali do trabalho de aplicação de fluidos magnéticos para auxiliar nessa viagem interior, na viagem da própria memória. Então muitos eram os espíritos que faziam essa pesquisa, que se interessavam por esse processo. Avançando um pouco mais, depois de certo momento, os espíritos, então, a partir do domínio dessa técnica de fazer ali, né, o resgate dessas memórias, então eles, a partir da prece, do recolhimento, eles eram capazes de fazer isso. Maria João de Deus trouxe para nós uma observação interessante, que ela mesma, depois de um tempo, começava então a lidar também, a exercitar essa técnica para poder vivenciar essa experiência. Mas ela traz uma observação interessante. Até hoje não sei se os quadros, por mim obrigados, eram um retrospecto de minha alma às suas próprias existências passadas, ou se fui observadora de paisagens fotografadas para sempre nos raios da luz que nos circundavam em toda parte. Né? Então aqui a gente tem dois pontos. Primeiro, o espírito resgata ali memórias armazenadas, e ao mesmo tempo, como ela coloca, é possível também entrar em contato com outras memórias, e aí a gente vai entrar aqui num campo completamente desconhecido para nós, porque ela disse, né, que essas paisagens fotografadas para sempre nos raios da luz. Então são memórias que ficam dispersas em memórias em que eles são envolvidos, em que eles podem entrar em sintonia. Então para nós isso já é algo que foge completamente à nossa ideia. Mas usando assim algo bastante pobre, porém talvez ilustrativo,
É como se eu colocasse as minhas memórias na internet, e aí então eu acessasse um determinado site, fizesse a leitura daquela informação e ao mesmo tempo conseguisse então elaborar essas ideias na minha mente a partir dessas orientações ou desses relatos que foram apresentados. Nesse caso não é a internet no mundo espiritual, mas é esse campo vibratório que armazena essas informações. Então não sabemos como funciona, mas é um relato interessante e nós já vimos sim, né? Você entra em sintonia e você é capaz então de absorver esse conhecimento, essas imagens, e a partir dali então ser conduzido nessa viagem. Ela traz para nós então agora detalhes aqui interessantes das suas próprias experiências, quando então, sem saber se eram experiências pessoais ou se eram experiências que ela mesma captava, ela viu um pouco, né, da história da sua própria cidade, que não tinha muita relevância, como ela trouxe para nós aqui. Depois começou a estudar um pouco sobre a história do nosso país, nesse caso vendo aqui, né, quem eram as personagens, os eventos, depois fazendo uma comparação com os próprios registros históricos que nós temos hoje, né, ou seja, a história relatada pelos homens nos livros, nos documentos que nós temos, e a história real por aquilo que ela foi. E ela então, como o próprio título desse item, os erros da história. Então aqueles que eram heróis não eram tão heróis assim, aqueles que eram vilões também não eram tão vilões assim, os relatos, né, de causa e efeito não eram tão diretos como nós imaginamos, enfim. Começamos a ver então a história por uma outra perspectiva. Mas aqui embaixo ela coloca para nós um outro item, famintos de luz e de paz. Então ela coloca ali, né, aqueles espíritos que foram então ali, né, marcados pela história, pela posteridade, como grandes personagens, onde foram levantados monumentos, onde nomes de ruas, edifícios, parques, foram dados os nomes para essas pessoas como homenagens, mas elas mesmas, dentro da sua realidade, não carregavam essa pompa toda. Então eles eram heróis perante os homens, né, de acordo com suas realizações e conquistas, mas moralmente eram espíritos caídos que precisavam ali depois passar por todo aquele processo de reconstrução, porque as conquistas dos homens não são as mesmas conquistas do espírito. Então aquilo que ele registra no seu currículo pessoal em termos de realização, muitas vezes traz grandes lesões, grandes infrações perante as leis morais. Tem um trecho interessante de Ramatiz, quando ele fala sobre a vida no planeta Marte, independente da coerência ou da veracidade daquilo que é relatado, porque acaba despertando muitas polêmicas, mas ele traz algo muito interessante. Ele diz assim que geralmente nós condecoramos os nossos heróis em guerras, em conflitos, e não nos lembramos de condecorar aqueles que trazem para nós, né, as grandes conquistas de paz e de fraternidade. Então são os uniformes, são as medalhas, são os troféus, os monumentos para aqueles que conquistaram, que fizeram e aconteceram. Mas aqueles que trabalharam pelo amor e pela caridade, esses não são condecorados. Né? Então é essa visão que a gente tem, o que o homem é no mundo e o que o homem é na realidade espiritual. André colocou, serve muito para refletirmos sobre o que vemos hoje de comportamentos dos governantes no mundo, sim. Né? Então por isso que ela coloca para nós nesse título, né? Famintos de luz e de paz. Então muitos espíritos no plano espiritual passando ali por essas dificuldades. Né? Ela falava também aqui nesse mesmo item a respeito, né, das dificuldades coletivas, né, do nosso país. Falava sobre os romances de miséria e dor, as páginas sangrentas da escravidão no Brasil, né, os suplícios dantescos, perseguições, crueldade, enfim. Ela foi vendo tudo isso na realidade. E é claro, para que o espírito tenha condições de se deparar com esses quadros, há a necessidade dele ter um grande controle emocional. Porque, do contrário, ele vai se deixar envolver e vai sofrer todas as angústias. Né? Depois aqui, a gente vai inclusive, Brás, mais para frente, aqui no próprio Cartas de uma Morta, falar sobre o passeio dela lá no planeta Marte. Depois a gente faz umas comparações. Tá?
os déspotas à procura de redenção moral, então fala sobre a redenção moral, déspotas e poderosos romanos, inquisidores, algozes de coletividades, tiranos, enfim. Momentos iniciais da colonização do Brasil, vendo ali a chegada dos europeus, né, no caso aqui dos portugueses no Brasil, como foi esse encontro, como foi a relação com os nativos aqui do Brasil, né, diferentemente dos quadros e poemas que são feitos hoje, né, retratando aquele momento, já que nós ainda vivemos, né, uma relação muito eurocêntrica, né, então tudo isso é registrado, né. O Osmar lembrou aqui, né, Mahatma Gandhi é pouco lembrado, apesar da importância que teve. Pois é, exatamente isso, né, Osmar. As conquistas para os homens ainda são as conquistas do poder, da matéria, da riqueza, né, então, né, foi lembrado também, né, Elcio, aqui no relato dela, a respeito das guerras que o Brasil vivenciou, incluindo Guerra do Paraguai, revoluções interiores, revoltas, enfim. Ela foi vendo tudo isso, né, nesse quadro retrospectivo que ela acessou tanto da sua própria memória, como também de existências anteriores, como também, né, daquelas informações que eram absorvidas, né, de outras mentes que emitiam essas ideias. Agora a gente vai entrar aqui na continuação desse trabalho dela, dessa pesquisa dela, né? E aqui, como eu falei para vocês, esse é um processo que nós, ainda encarnados, nós não temos compreensão e nem acesso. Mas nós poderíamos, com o passar do tempo, no futuro, a partir do momento em que a humanidade evoluir moralmente e também espiritualmente a ponto de fazer uma revista na sua própria história, nós teremos muitas correções nos nossos livros didáticos, nos registros que nós temos. Então aquilo que para nós, num determinado momento, era um ato de heroísmo, nós faremos ali uma revisão, porque aí então nós encontraremos a realidade por si só e teremos coragem de fazer essas mudanças. Né? Bom dia, Flávio. Então por isso, né, a própria humanidade vai alcançar esse momento. Né? Mas enfim, avançando um pouco mais. A fervorosa invocação de Horus. Aqui algo interessante que ela vivenciou também. Só para a gente lembrar, aqui fazendo uma pesquisa rápida no site todamatéria.com.br, Daniela Diana traz para nós aqui sobre o deus Horus. Pequeno resumo. O deus Horus é um deus solar dos céus e um dos mais importantes da mitologia egípcia. A imagem de Horus está associada ao firmamento e, portanto, ele representa a luz, o poder e a realeza. A partir de 2200 a.C., Horus é elevado a símbolo do Egito unificado quando vence seu tio numa das batalhas e o faraó, o rei egípcio, passa a ser tratado como sua encarnação. Né, o deus Horus, esse deus é adorado pelos egípcios, esse deus adorado pelos egípcios é conhecido por vários nomes, né, os quais mudam conforme os locais do culto. Os mais usados são Eru-Sa-Seti, Erur, e aí ele vai colocando os nomes aqui bastante estranhos para o nosso idioma. Mas esse aqui então é Horus, né? Então o olho de Horus ele também é bastante mostrado, né, nas imagens que representam. Mas é aquela representação de um homem com cabeça de falcão, em que ele segura, né, numa mão aquele símbolo do Ankh, que representa a vida eterna, que é a chave que simboliza a vida e a morte. Né? Então é bem interessante aqui. Mas muito bem. Ela então, certa ocasião, ela diz aqui para nós, eu quis experimentar se não poderia ver algo fora dos assuntos relacionados com o recanto do mundo em que vivera. E tomei para isto um antigo documento guardado por egiptólogos com atenção e carinho. Então ela queria ver se seria possível ela acessar as memórias, né, de outras experiências, de outras épocas, de outros locais, fora daquilo que ela estava vivenciando, porque ela, como tendo encarnado nessa última existência dela aqui no Brasil, era muito natural que essas histórias
relacionadas com o Brasil fossem muito familiares. Mas ela queria avançar um pouco mais, saber se era possível resgatar essas memórias de outros locais. E para isso, então, ela teve essa experiência. Com esse antigo documento, ela conseguiu. Tratava-se de um papiro que trazia a inscrição hieroglífica, da qual não pude saber de relance a expressão textual. Todavia, revirando-o nas mãos, senti alguma coisa de extraordinário. Entrei em relação com o estado vibratório do seu antigo possuidor, quando ali grafara o complicado texto, e soube logo que se tratava de uma fervorosa invocação a Horus, formulada por um sacerdote tebano em momento de angustiosa expectativa. O que senti, então, foi algo comparável ao que experimentam todos quantos possuem o dom da psicometria. Nós já tivemos oportunidade de estudar também junto com o André Luiz sobre a psicometria. Inclusive, quando ele comentou que foi até um local que era um museu, ele teve contato com um objeto, e quando ele tocou, era um espelho, vocês se lembram, né? Ele tocou naquele espelho, ele conseguiu ali acessar, a partir das vibrações, dos fluidos impregnados naquele objeto, ele conseguiu então acessar a memória daquela pessoa, daquela mulher que tinha aquele objeto. Então o que ela coloca para nós é essa comparação. Tinha o papiro em mãos, nesse caso, naturalmente, aqui ela não fala para nós se esse papiro era material ou se ele era uma representação, uma cópia no plano espiritual, mas de qualquer forma ela conseguiu ter contato com esse objeto e assimilar então aquelas vibrações, aqueles fluidos que estavam ali, os fluidos impregnados, que por sua vez traziam memórias. Então nós já estudamos sobre a psicometria, porque ela traz para nós ali objetos, locais, onde aqueles que trazem essa faculdade anímica, lembrando que não é uma faculdade mediúnica, porque é o animismo que permite que o indivíduo faça uma leitura desses fluidos, ele pode no local, num objeto, ter ali acesso àquilo que fica registrado então. E ela continua. Relacionei-me com a existência do sacerdote em apreço e senti as suas impressões no instante em que formulara a sua rogativa. Vi ao meu lado a grande pirâmide e não muito longe divisei o vulto da esfinge gigantesca no deserto de areia, porém não trazia em si o vestígio do tempo e das tempestades. Sobressaía do seu aspecto imponente, grandioso, o esplendor das eras faraônicas. Então olha que bacana, ela conseguiu então, nessa viagem do tempo, observar as pirâmides e a esfinge no momento em que elas estavam ali plenamente vivas e ativas naquela sociedade, naquela civilização, e não mais esses monumentos arqueológicos que nós vemos hoje, todos desgastados, muitas vezes até destruídos. Ela estava literalmente lá, naquele momento em que esses monumentos representavam aqueles governantes, aquelas pessoas. Isso porque, estando em contato com a mente daquele sacerdote, ela conseguiu absorver aquilo que ele via naquele momento. Era como se nós pegássemos um objeto arqueológico dos indígenas brasileiros que viviam aqui na época em que o Brasil teve ali o primeiro contato com os portugueses, na sua descoberta, e nós víssemos as caravelas chegando. Porque aquele índio estava vendo. Então ela não fez uma viagem no tempo, ela estava vendo aquilo que o outro via. É muito interessante isso, ver essas possibilidades, e como o mundo espiritual vai revelando para nós todas as verdades, digamos assim. Enquanto nós aqui ainda ficamos tentando fazer interpretações, porque é algo muito interessante. Quando nós estudamos antropologia, arqueologia, que são duas ciências valiosas para estudar a história da humanidade, a própria história também que se baseia nesses documentos, nesses estudos, aquilo que nós temos do passado são alguns registros e muitas deduções. Por exemplo, quando nós falamos sobre a história do Egito, nós observamos aqueles monumentos,
observamos aqueles hieróglifos, ou hieroglifos, né? Observamos ali também a arquitetura, a arte, e a partir dessas pequenas informações, nós começamos então a traçar um perfil daquela sociedade. Quem eles eram, o que eles faziam. E recentemente nós tivemos um estudo em que eu comentei com vocês a respeito dos patrimônios materiais e imateriais. No caso dos materiais, são esses objetos, esses elementos que nós podemos ver e estudar. Então eu sei, por exemplo, quando eu vejo uma caverna, e nessa caverna eu vejo ali, né, todo aquele material pictógrafo anotado ali, né, a pintura rupestre, que faz ali um pequeno registro da vida daquela sociedade, né? Como é que está o som, pessoal? Está ok para mim? Por favor? Ok, obrigado. Então, quando nós vemos esses registros, isso está marcado, conta a história daquele povo. Mas a respeito dos monumentos, dos registros imateriais, por exemplo, qual era a língua que eles falavam, se eles cantavam, se eles rezavam, se eles dançavam, nada disso é possível de nós termos registros. O que eles comiam? Eles comiam peixe porque eles estavam na beira de um rio, por exemplo. Eles comiam peixe porque eles viviam no litoral. Muito bem, mas como esse peixe era preparado? Qual o sabor desse peixe? Que roupas eles vestiam? Já que esse material ele se decompõe com o tempo. Então, aquilo que nós temos hoje de registros históricos, né, quando a gente vê, por exemplo, né, foi descoberto em tal lugar da Europa um sítio arqueológico que mostra casas de pessoas que viveram há 3.000, 4.000 anos. Muito bem, você vê as paredes, mas qual era a decoração que tinha ali? Quem eram as pessoas que viviam naquele local? Qual era a sua rotina? Tudo isso se perde, porque nós não temos como registrar. Então são deduções que nós fazemos. Então são informações que são muito precárias, né? E da mesma forma também, quando nós falamos sobre a pré-história. Nós vemos ali fósseis de indivíduos que viveram naquele período e nós não fazemos ideia de como eles viviam. Então tudo é uma questão de dedução, tudo é uma questão de achismo da nossa parte. Nesse caso, no mundo espiritual, é possível então você voltar de fato naquele momento, naquele exato momento, acompanhando a mente daquele indivíduo que vivia aquela experiência. Então olha só o que o mundo espiritual nos oferece para aqueles que têm essa possibilidade e interesse de estudar. O Mabel colocou um livro maravilhoso, A Voz do Antigo Egito. Foi recebido no idioma antigo, bem antes da chave que os historiadores decodificavam nos anos 60, né, a partir da Pedra de Roseta, né, quando eles começaram a fazer ali a leitura. Né. Bem bacana. E esse livro ele é psicografado, Mabel? Ou ele é um livro psicografado? Olha que bacana. Né? Então, para vocês verem o que é aquilo que nós temos no mundo e o que é aquilo que o mundo espiritual nos oferece. Algo muito bacana mesmo. Né? Mas ela diz assim para nós, então. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui. Ela diz ainda para nós aqui, que ela viu, no caso, a pirâmide, como ela comentou. Né? Lobriguei no corpo majestoso da pirâmide uma porta lateral, onde penetrei acompanhando aquele sábio egípcio em suas meditações profundas. Atravessei corredores sinuosos e câmaras escuras, repletas de ar sombrio, como se fossem povoadas de espectros ameaçadores. Então, quer dizer, as paredes que hoje, as pirâmides, né, que já foram descobertas e tudo mais, exploradas inclusive, a imagem que nós temos nas paredes hoje são imagens muito diferentes das imagens originais, porque cores, texturas, tudo isso faz parte desses registros. Enquanto que aquilo que nós vemos hoje são resíduos daquele passado. Né? Então essa é a diferença de um para outro. Fábio lembrou aqui, né, milênios nos separam da civilização egípcia, e a rainha da 18ª dinastia comunica-se com uma médium inglesa que vivera com ela em uma encarnação
em uma encarnação no ano de 3300 a.C., expressando-se na língua do Egito antigo, do antigo Egito faraônico, ela fala aos homens do século XX, oferecendo provas da sobrevivência da alma e da reencarnação. O livro é dividido em duas partes. A primeira fornece o conhecimento do Antigo Egito, suas origens, suas dinastias, a divisão social e os costumes, e a segunda compara as comunicações recebidas com o que a história nos diz, mostrando a imortalidade da alma e as vidas sucessivas como meio de evolução espiritual na Terra, né? O livro, né? Bacana, Flávio. Então essa é a sinopse, a voz do Antigo Egito, né? Bem bacana. E aí então a gente vai ler um livro como esse, por exemplo, e vai ver muitas incoerências entre aquilo que é falado no livro e aquilo que a nossa história estudou. E é claro que as nossas ciências humanas vão afirmar, né, que esse livro está errado, porque o que vale é aquilo que está sendo observado. Só que aquilo que está sendo observado é um fragmento da história. E por isso, então, a gente tem ali, né, essa incoerência entre os fatos e os registros. E aqui, no caso do mundo espiritual, a história é completamente diferente, né? O autor aqui, né, Francisco Lourenço. Então, isso aí. Valeu, Flávio. O Braz lembrou aqui também a psicografia de João Berdel. Os espíritos têm chegado com grande parte da história os espíritos têm chegado com grande parte da história que foram distorcidas. Né? Então, isso ali. O Elcio colocou também, né? Francesc Lourenço, então, de 72, tal, também conhecido como Francisco Valdomiro Lourenço. Poliglota, filósofo nascido no Império Austro-Húngaro, República Tcheca, foi um dos esperantistas do mundo e segundo no Brasil. Bacana. Valeu, gente. Então ela continua aqui a nossa viagem, né? Então ela entrou, né, entrou nessa pirâmide e diz assim para nós: chegada a certa altura, desci por caminhos tenebrosos, onde haviam os maiores perigos para uma alma encarnada. Símbolos terríveis se apresentavam àquele iniciado, e admirei a coragem desse homem de nervos férreos, que não temia a sombra, a ameaça e a morte. Aqui também, com relação ao presente e o passado, dentro dessa comparação que eu comentei com vocês, se hoje um egiptólogo, um historiador, um arqueólogo entra numa pirâmide como essa e vê esses símbolos, ele vai ver simplesmente pinturas na parede. Para quem viveu naquela época, esses símbolos tinham um efeito. Então é como se você entrasse num templo religioso antigo e você dissesse: como é bonito esse lugar. Para as pessoas que viviam naquela época, elas entravam de cabeça baixa e depois se ajoelhavam perante a majestade, né, do que representava esse local. Por isso, então, né, o que é você estar naquele local e depois você apenas olhar aquele objeto. Tem representações completamente diferentes. E aqui, nesse caso, então, ela via esses símbolos terríveis que representava realmente algo e exigia desse homem que ela admirava coragem e nervos férreos, porque por temer a sombra e a ameaça e a morte. Olha só o que é o presente e o que é o passado, né? Através de peripécias inenarráveis, ou seja, né, para chegar naquele local, né, curvas, se arrasta para cá, carrega isso para lá e assim vai. Chegamos a um templo subterrâneo de irregulares proporções, entre cujas paredes se abrigavam muitos homens silenciosos, bizarramente trajados. Quando eu li esse trecho, né, me lembrei dos filmes da atualidade, quando a gente vê, né, aquelas pessoas com aquelas capas, aqueles capuzes, pinturas muitas vezes, né, vestimentas, objetos, que são assim, que têm significados completamente ignorados por nós, né? Eu vi, porém, junto deles muitos seres espirituais. E dentre os presentes destacava-se a figura majestosa e complacente de um velho que certamente era o supremo hierofante ou o grande sacerdote da comunidade. Vi-o estender os braços horizontalmente
pronunciando palavras num idioma para mim ininteligível, mas das quais pude alcançar a essência, penetrando-lhe o pensamento. Então aqui 2 pontos para a gente analisar. Inicialmente, os seres espirituais que acompanhavam aquele ritual, né, aquele rito, aquela cerimônia, se nós podemos interpretar dessa forma. Nesse caso, nós teremos então as companhias dos espíritos que se afinizam com aqueles grupos. Seria mais ou menos, só para a gente poder ter uma ideia do que eu estou falando para vocês, se nós analisássemos, por exemplo, lá na Inglaterra, as Stonehenges, aquelas pedras, né, grandes, aqueles blocos enormes que formam, né, aquela posição que, segundo os estudiosos, eles acham que aquilo tem alguma coisa relacionada com o Sol, com um determinado período do ano. Mas eles não fazem ideia para que serve. Olha que interessante isso. Agora imaginemos, por exemplo, se pudéssemos, em contato com aquelas pedras, acessar a memória dos celtas, que acreditamos ser os celtas, né, que viveram naquela época em que eles participavam dos rituais, eles viam as coisas acontecendo, eles tinham entendimento do real significado daquele monumento. Aqui é a mesma coisa. E no momento em que aquele ritual acontecesse, ou aconteceria, ou tivesse acontecido, melhor ainda, naquele período dos celtas, nós entenderíamos também quem eram os espíritos que estavam acompanhando. Eram espíritos que acompanhavam a nobreza daquele momento, ou eram espíritos que intensificavam ali a inferioridade moral daquele grupo? Aqui nesse caso ela coloca para nós, né, pessoas, homens em silêncio, bizarramente trajados, num ambiente de culto subterrâneo. Quem eram esses espíritos que estavam ali? Mas aqui ela coloca para nós, então, mais uma vez. Ela via, então, esse sacerdote estendendo os braços horizontalmente, pronunciando palavras num idioma para mim ininteligível, mas das quais pude alcançar a essência, penetrando-lhe o pensamento. Então isso significa que a linguagem que nós utilizamos para expressar as nossas ideias tem pouco valor quando nós conseguimos penetrar a essência do pensamento. Então você pode até não saber o que eu estou dizendo, mas você sabe o que eu estou sentindo para elaborar aqueles pensamentos. E é por isso, então, essa facilidade que nós temos da comunicação de espíritos com idiomas diferentes. Porque o espírito traz a ideia, ele traz a imagem, o sentimento. E aquele médium, com essa capacidade da xenografia e também da xenoglossia, né, que são 2 fenômenos em que você escreve a partir de idiomas estrangeiros ou você fala a partir daqueles idiomas, aí então você consegue interpretar aquilo que o espírito passa na essência, sem a preocupação de ficar registrando as palavras que estão sendo escritas ou ditas, né? Então, nesse caso, nós veremos aqui então que ela conseguia acompanhar, conseguia compreender. Depois ela dizia para nós aqui também, para finalizar agora esse capítulo. A vida, eterno fenômeno dos jogos vibratórios. Claro que Maria João de Deus, o que ela coloca para nós aqui, mereceria um livro para contar essa experiência dela, né? De tão interessante que é. Mas, de qualquer forma, ela estava apenas ali contando a experiência desse resgate dessas memórias antigas. Porque enquanto aqui no mundo físico nós temos objetos que ficam armazenados em museus e documentos que ficam armazenados também, né, em bibliotecas, museus, para contar a nossa história passada, no plano espiritual você tem a vida das pessoas armazenadas contando essas histórias. Assisti a cerimônias extravagantes e esquisitas, regressando, depois de terminadas, pelos mesmos caminhos a que me referi. Aquele iniciado, ao grafar as ideias no papiro, experimentava a lembrança dos seus venerandos mestres. As vibrações da sua mente haviam impregnado aquele objeto e a sua prece estava ali, patente e imortal. Vejam então aqui a explicação que ela traz para nós sobre a questão da psicometria. No momento em que nós trabalhamos em cima de uma ideia
e nós utilizamos ali um ambiente, objetos e tudo mais, as nossas ideias impregnam aquilo, a partir de um fenômeno que nós ignoramos completamente. Ignoramos em termos de conhecimento da sociedade planetária, da sociedade mundial. Essas informações que chegam para nós, que nós pensamos aqui, que nós pensamos ali, começam então a criar na nossa mente um entendimento a respeito desse fenômeno. Mas, de um modo geral, nós podemos ver o que acontece no mundo afora, em locais dos mais variados, quais são as energias que estão sendo emanadas e que estão ali, os fluidos que estão impregnando esses locais. Que nós ignoramos no seu significado, mas que ficam esses registros. É que nós não temos ainda a sensibilidade e a percepção para poder fazer essa leitura, mas está ali. Imaginemos quando nós tivermos ali um estágio evolutivo, em que você entra num local, você consegue vivenciar tudo aquilo que se encontra registrado. Eu me recordo de um primo meu, que ele viajou para Berlim, e ele fez ali uma visita num campo de concentração ali naquela região. E lá ele tirou fotos, né, porque ele sabia que eu gostava desse assunto. Então ele tirou ali, né, dezenas e dezenas de fotos para poder mostrar. E ali nós víamos salas, mesas, quadros, cercas, pátios, enfim. Para aquele que tem aquela sensibilidade de chegar naquele local, qual a leitura que era feita naquele campo de concentração? Essa é a ideia, então, que a gente consegue assimilar, né, para poder entender como tudo, absolutamente tudo que nós fazemos, do nosso pensamento, nós estamos estudando isso com André Luiz, lá no Evolução em Dois Mundos e também no Mecanismos da Mediunidade, tudo aquilo que nós geramos em termos de ideias, elas acabam depois sendo irradiadas. No momento em que elas são irradiadas, elas mobilizam fluidos. Esses fluidos, portanto, acabam impregnando o local, o objeto onde nós ali estamos nos relacionando. Concluída a minha experiência, ouvi a voz do meu guia a exclamar: considera, minha filha, como todas as coisas têm a sua história. A vida é o eterno fenômeno dos jogos vibratórios, e o tempo virá em que as almas na Terra compreenderão o papel do espírito na sua esfera infinita de influenciação. Nessa era nova, os homens verão mais além e hão de construir com seus conhecimentos a felicidade eterna. Então primeiro virá, como sempre, né? Primeiro vem o intelecto e depois vem os valores. No caso do intelecto, nós vamos ter a capacidade de fazer essa leitura dessas informações impregnadas. Mas depois de fazermos essa leitura, nós promoveremos então a nossa transformação moral para que as nossas ações passem então a registrar fatos nobres e não fatos tristes. Como nós ignoramos os registros, nós continuamos vivendo a nossa vida sem nenhuma preocupação, que é exatamente o que acontece pelo fato da humanidade ignorar a realidade do mundo espiritual, portanto ela vai vivendo a sua vida material sem nenhum tipo de preocupação. Quando o mundo material se fizer presente de fato e nós compreendermos essa dinâmica que nos envolve, aí então nós começaremos a mudar o nosso comportamento. Eu vou começar a viver de um jeito diferente, porque eu tenho convicção da existência, da continuidade da nossa existência espiritual. A mesma coisa acontece nesse campo das impregnações. E também nós lembramos um fato que tem ali, vamos dizer, o conhecimento popular, embora isso nem sempre represente necessariamente alguma mudança para nós, é aquela história, né, que a gente comenta assim: uma pessoa que se encontra numa cozinha fazendo uma refeição e ela faz essa refeição com amor. E aí significa, né, inclusive já virou até propaganda, né, de você colocar ali o tempero do amor na sua comida, porque a sua família vai consumir aquele objeto, aquela refeição. Significa então que você transfere para aquilo que você produz o resultado do seu estado psíquico, do seu estado moral. E isso também, enquanto o alimento satisfaz a necessidade do corpo, os fluidos impregnados vão afetar o indivíduo como espírito que ele é. E isso então nós temos, se nós pensarmos bem,
Imaginemos um balconista numa loja e você vai comprar um objeto. O modo como ele pega aquele objeto e te entrega vai fazer com que você absorva aqueles fluidos de um modo positivo ou negativo. O modo como as pessoas conversam, o ambiente onde você se encontra, se você está num ambiente onde as conversas são saudáveis, nós já entendemos isso, que o resultado daquele pensamento coletivo vai mobilizar esses fluidos que se encontram ali naquele local e vão imprimir nas paredes daquele local a qualidade daquela comunidade, daquele grupo. A qualidade moral. Então, se você vai num bar onde você tem todos os excessos, todas as viciações, essas paredes também estão impregnadas. Então, nós mudaremos completamente o nosso comportamento no momento em que nós estamos atentos a essa realidade sutil à nossa volta. Só que tudo isso é tão sutil que nós vivemos ainda numa matéria tão grosseira que para nós isso não tem qualquer significado. Mas no caso dela, como nós estamos aqui vendo, por ser já um espírito fora da matéria, esse mundo sutil tem grande representação. E para nós ainda não. Mas o fato de nós ignorarmos não significa que ele não exista. Avançando aqui então, concluindo mais esse capítulo, deixa eu só ver aqui rapidamente. A Andréa colocou ali, da questão das dificuldades de estar num local como aquele, né, Andréa? O Flávio colocou, o Elcio colocou, aí tudo sairá muito gostoso, principalmente quando a gente gosta de cozinhar. Esse tipo de compartilhamento de ideias e sentimentos, né, Elcio, nós ainda ignoramos, mas imagina se tudo isso fosse feito. Aquele ato de caridade, por exemplo. A caridade que você pratica, o serviço de assistência social, em que você oferece aquele pacote, a chamada cesta básica, uma roupa, um alimento. Imaginemos se todos aqueles trabalhadores voluntários se dedicassem realmente com amor àquela tarefa. Não seria apenas o objeto que seria recebido, também ali as vibrações daquilo que acontece. Então isso é parte desse processo de aprendizado para todos nós. Mas concluindo aqui então esse nosso item, esse capítulo número 10, a história viva das coisas. Então, encerrando por aqui esse capítulo para o nosso aprendizado. Encerrando por aqui, então.